Bom, vamos lá. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aí ao pós-jogo do Corinthians. Hoje mais uma vitória do Coringão aí, anotando aí 2-1 para cima do América de Natal. E o Corinthians que não, acho que o resultado foi muito melhor do que o desempenho. O desempenho do Corinthians não foi legal, não gostei. Mas a gente vai falar bastante aí sobre talvez os motivos que fez o Corinthians aí não fazer um jogo legal contra um time de Série D, né, rapaziada? Um time de Série D, então acho que isso pesa também bastante aí nessa avaliação prévia aí de Corinthians 2, América de Natal 1. Primeiro jogo, um resultado muito bom. Vamos para a Neoquímica Arena no dia 21 com a vantagem, podendo aí se classificar com um empate para a próxima fase, né, para as oitavas de final, fechou? Rapaziada, vai deixando o like aí, se inscreva no canal, a gente está sempre fazendo esses vídeos aqui pós-jogo para você, tentando trazer o máximo de conteúdo possível de Corinthians, então seja muito bem-vindo para você que é novo, e é isso aí, se inscreva no canal, você que é corintiano, deixe seu like, e aí a gente consegue atingir mais corintianos aí mundo afora e até aqui nessa plataforma do YouTube, fechou? Siga a gente também no Instagram e também no Twitter, tá? Fechou? É nóis? Então vamos para as análises de hoje, rapaziada. É a primeira análise que eu tenho que fazer sobre os desfalques do Corinthians, né? Acho que vale ponderar isso quando a gente fala de desempenho. O Corinthians hoje teve 7 desfalques, sendo 6 muito importantes, na minha opinião. O sétimo desfalque é sempre o Palácios, né? Desde que ele chegou, ele está desfalcando o Corinthians. Então tá aí, o Palácio a gente nem vai contar, mas vamos contar acho que com os principais aí, que é Igor Coronado e Rodrigo Garro, que hoje o Rodrigo Garro esteve suspenso e o Coronado com dores no quadril não foi para o jogo contra o América. E aí é um problema grave do Corinthians, principalmente de elenco, né? Um elenco desequilibrado, um elenco que foi montado de forma errada aí pelo Augusto Melo, na minha opinião, que vai precisar contratar jogadores, principalmente nessa posição no meio do ano. Então, assim, uma situação bem complicada com relação ao elenco do Corinthians, muito desequilibrado. E hoje o Corinthians teve um desempenho ruim, justamente, na minha opinião, acho que 70% é por conta de falta de jogadores, falta de elenco, jogadores qualificados, né? Acho que esse é o primeiro problema que a gente tem que avaliar, que a gente tem que ponderar. O segundo problema, para mim, acho que é a escolha do Antônio pelo Paulinho no meio-campo. Acho que poderia ser um jogador com as características mais, talvez, ofensivas, né? Para poder agredir melhor o adversário. Talvez o Biro no meio-campo. Ele prefere avançar o Breno Bidon do que colocar um meia tipo igual o Biro ali naquela área. Eu achei até interessante esse movimento de avançar o Breno Bidon, mas a escolha do Paulinho eu achei equivocada. Eu achei até que o Fausto Vera poderia ser esse cara no lugar do Paulinho ali para poder estar fazendo essa função. O Paulinho, para mim, ele é um jogador limitado fisicamente, isso para mim é claro, ele não consegue correr direito, é, muitos erros de domínio, de ritmo. Ele até fisicamente, de aguentar a partida, ele até aguenta, né? No final ali ele se arrasta ainda. Eu pensei até que ele ia até os 90, mas aí no finalzinho o, o Lazzaroni tira ele, né? Do time. Então eu achei que a escolha do Paulinho foi equivocada e o meu medo é escolher o Paulinho em momentos com adversários mais difíceis, né? Tá certo que hoje o América deu uma dificuldade que talvez o próprio Fluminense não deu. Então é complicado essa situação porque são estratégias e jogos diferentes. Para mim a leitura que o Antônio teve contra o Fluminense foi perfeita. A estratégia que ele teve foi perfeita, os jogadores que ele escalou foi perfeitamente certo. E aí hoje contra o América, eu acredito que ele tenha errado, e por isso que o Corinthians sofreu bastante nas mãos do América, né? Acho que tem, então, dito isso, né? Dito que os desfalques e dito também essa escalação do Paulinho, que na minha opinião foi de forma equivocada, vamos falar agora individualmente de alguns jogadores. E aí eu tenho que falar da lateral esquerda do Corinthians, que inclusive o gol dos caras sai na lateral esquerda. A lateral esquerda o gol dos caras sai por ali, porque a gente fala, né, parece que é pelo meio campo, mas se você olhar o replay do gol, o Matheus Bidu vai dar um bote ali no meio campo sem sentido nenhum, e aí abre um buraco ali no lado esquerdo, o cara recebe sozinho, chuta a bola,
bate no jogador dos caras e engana o Carlos Miguel sem condições do goleiro pegar. Então aí a nossa lateral esquerda, que segue sendo um problema no Corinthians. É o mesmo dilema do ano passado. Joga Fábio Santos, a gente quer o Bidu. Joga o Bidu, a gente quer o Fábio Santos. E esse ano só mudou o Fábio Santos. Joga o Bidu, a gente quer o Hugo, joga o Hugo, a gente quer o Bidu. E o Palácio segue aí sendo essa incógnita no Corinthians. Aí é um erro. Eu não fico puto com o Palácios, tá? Eu fico puto com a diretoria que contrata o Palácio, entendeu? É a mesma coisa com o Igor Coronado. Eu não tô puto com o Igor Coronado, fico puto com quem contratou o Igor Coronado. Né? Acho que tem que ser feita uma avaliação melhor nesse tipo de contratação. Então acho que a nossa lateral esquerda é péssima hoje, né? São peças horríveis. Então, assim, eu não gosto do Hugo e não gosto do Matheus Bidu. Né? Por mais que eles não façam jogos que fizeram jogos que comprometem, eu acho que não é que não comprometem, porque eles comprometeram algumas partidas, mas eu digo em jogos, ele faz um jogo razoável, e aí ele, que nem o Matheus Bidu hoje, eu vou dar um exemplo para explicar melhor para vocês. O Matheus Bidu, por exemplo, acerta um cruzamento, e aí gol do Corinthians, gol do Kaká, né? E aí o Matheus Bidu na sequência, ele faz uma transição defensiva totalmente errada, e aí os caras quase chegam no gol. O Bidu faz uma corrida errada no ataque, os caras tomam contra-ataque, então a jogada sai por ali. Volante, zagueiro tendo que cobrir a do Bidu, porque ele está muito avançado, e aí não consegue voltar a tempo, falta na lateral, cruzamento na área. Então, assim, acho que são movimentos na partida que o Bidu às vezes compromete, a gente não percebe, mas ele compromete. E a mesma coisa o Hugo, quando joga. E aí eu não vou ficar vangloriando o jogador ruim, tá? Então, tipo assim, o Hugo jogou muito bem contra o Fluminense. Discordo, para mim todos jogaram bem contra o, assim, todos jogaram legal contra o Fluminense. Mas o Hugo não fez essa partida enorme para, meu Deus do céu, apaixonar pelo Hugo, tá, pessoal? É mais partida ruim do que boa, então a gente tem que ponderar isso tanto de Bidu, tanto de Hugo. E aí ver como é que vai ser esse palácio, né? Mais uma vez eu falando dos caras. Então acho que a lateral esquerda do Corinthians é um grande problema. É, e aí o ataque do Corinthians, né, com essa armação aí pífia, né, que o Bidon é um cara muito bom, eu gosto muito do Bidon, mas ele é segundo volante, quase um meio campo ali. Ele não é esse cara da armação de jogadas. Ele até tentou armar jogadas, tentou fazer bem isso, só que claramente não é a característica dele. Então, assim, o Corinthians no primeiro tempo é um time que cruzou muita bola na área, né? Paulinho, Paulinho toda hora dentro da área para cabecear. Ele até cabeceia, o goleiro pega, né? Mas eu achei que os jogos forçaram muito, muito a bola aérea, justamente por não ter esse meia de ligação, exímio meia de ligação, né? Muitos erros de saída de bola, principalmente do senhor Félix Torres, né? Que, cara, assim, eu não tenho confiança no Félix Torres, tá? Eu tenho mais confiança no Kaká, por exemplo, do que no Félix Torres. Inclusive o Kaká fez mais uma boa partida defensivamente e ofensivamente, consegue chegar ao gol, um baita de um zagueiro, vem se mostrando um bom zagueiro. Engraçado, né? Até ontem o Raul Gustavo era dono da posição ali no lugar do Kaká. Então, também é outra coisa que a gente tem que ponderar e questionar, por exemplo, o Antônio Oliveira, que é meio incoerente, né? Mas assim, rapaziada, vamos tirar essa áurea meio de cobrança e tal, porque o desempenho eu não achei legal, mas o resultado foi muito bom. Então, assim, eu espero ver melhoras. Eu boto muito esse desempenho ruim na conta dos desfalques, tá? Acho que os desfalques são jogadores importantes que ficaram ausentes, principalmente o meio de campo, né? O Rodrigo Garro, por exemplo, uma peça fundamental no Corinthians, demonstrou ser. No próximo jogo contra o América, a gente não vai ter o Ranieri já confirmado, porque tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Então é uma baixa considerável. Provavelmente veremos o Paulinho ou o Fausto Vera. Acho que é muito mais prova de ser o Fausto Vera, mas a ver ainda como é que vai ser esse Corinthians contra o América lá no dia 21 na Neoquímica Arena. O Corinthians tem um resultado muito bom e que eu acho que possivelmente vai se classificar, porque o time do América claramente não tem forças para vencer o Corinthians, né? Por mais que tenha feito um bom jogo, é um time organizado, nem parece ser um time de Série D, mas eu achei que o Corinthians foi bem mal hoje, assim, o desempenho não foi legal, deu muita chance para o América, então, assim, defensivamente não foi legal.
Só destaco ali o Kaká e aí o grande nome do jogo, que é o Carlos Miguel, deixei por último falar dele, que para mim tomou a posição do Cássio, para mim é o titular hoje do Corinthians. Gosto muito do Cássio, respeito a opinião dele, a opinião não, a história dele, mas o Cássio, infelizmente, é banco. Infelizmente para o Cássio, felizmente para o Corinthians e também para o Carlos Miguel. Carlos Miguel é dono da posição. Isso me anima muito, né? Carlos Miguel é claramente um cara centrado. Eu acho que a gente tem que parar também com essas briguinhas idiota de Twitter aí para ver quem é Carlos Miguel, ou é Cássio, que o Cássio não se bagra, acho que tem que respeitar o Cássio. O cara é ídolo, rapaziada. Vai ficar fazendo meme com o cara, zoando o cara, pelo amor de Deus. O Cássio já demonstrou ser um baita líder dentro do elenco, vai ter o amor da torcida por muito tempo. A torcida na Neoquímica Arena mostrou isso, então acho que é isso, né? Acho que não tem muito o que falar. O Cássio não tem o que dizer dele, ídolo máximo aí da história do Corinthians. E o Carlos Miguel tem tudo para ser esse cara, tá? Tem tudo para ser esse cara e ganhando chances agora. Eu acredito que o Carlos tem tudo para fazer história no Corinthians e torço muito para ele. Hoje fez uma partida excelente, salvou o Corinthians talvez de uma derrota ou até de um empate. Ou até de uma derrota seria um resultado ruim para o Corinthians, teria que reverter dentro de casa, mas totalmente acessível pelo time do América, né? Time de Série D, o Corinthians tem que classificar de qualquer forma e jogar bem. Então, rapaziada, acho que esse foi o pós-jogo do Loucos do Banda, minhas opiniões, se você concorda ou não. Comente aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais, fechou? Rapaziada, eu tô melhorando a câmera, tá? Essa qualidade aqui não tá muito legal, eu sei. A gente vai melhorando aos pouquinhos. O áudio já tá mais legal, mas vamos melhorando aos pouquinhos e já já tá tudo nos trinks para vocês, porque a gente faz isso para porque a gente gosta e para vocês também aí do outro lado ter umas opiniões e poder debater sobre o Corinthians, que é muito bom debater sobre o Timão, né não? Então fechou, rapaziada. Então o Corinthians agora enfrenta o Fortaleza no final de semana aí pelo Brasileirão na Neoquímica Arena, então a casa vai estar lotada, vai ser um jogo interessante, volta de Rodrigo Garro, talvez até do Igor Coronado, Gustavo Henrique, então tem muita coisa para a gente falar. 1 hora e meia antes do jogo, estaremos online aqui no YouTube para fazer a live de pré-jogo, fechou? Então aguardo vocês, até lá, forte abraço e vai Corinthians!